Olá, eu sou o Dr. Thiago Rodrigues, sou neurocirurgião e hoje nós vamos falar um pouco sobre a dor lombar aguda. Sabe aquela dor que muitos conhecem como travamento da coluna lombar? Aquela pessoa que não tem nenhum problema na coluna e de repente acorda com uma dor lombar terrível, ou então a pessoa vai agachar-se ou levantar-se ou inclinar-se para frente ou pegar um objeto que nem é tão pesado assim e começa a ter uma dor intensa na coluna lombar que a incapacita por cerca de 1 ou 2 semanas. Essa é a famosa dor lombar aguda, né? O que é a dor lombar aguda? Geralmente a dor lombar aguda a gente define como uma dor que dura até 6 semanas. 6 semanas é bastante tempo, é 1 mês e meio, né? Então as dores lombares que vêm de uma forma súbita e que duram até 6 semanas são consideradas dores lombares agudas. Geralmente elas acometem paciente entre os 20 anos de idade até os 40 anos de idade. Então essa é a faixa etária que os pacientes costumam ter a primeira crise de dor lombar aguda. Todos os pacientes precisam investigar? Você precisa ir no médico? Precisa fazer exame de imagem após uma crise de dor lombar aguda? Não. Muitas vezes, a dor lombar aguda, a grande maioria das vezes, os pacientes melhoram em cerca de 1 a 2 semanas. Quando que o paciente precisa procurar uma atenção médica de forma urgente, precisa sair correndo, ir para o hospital, ir para o médico? Quando o paciente tem um sinal de alerta, um sinal de alarme. Quais são os sinais de alerta? Uma dor associada a uma suspeita de uma neoplasia, suspeita de um tumor. Quando que uma dor pode ser associada a uma suspeita de tumor? Quando o paciente já tem história de tumor. Ou então quando é uma dor que não melhora com o repouso. Quando o paciente está deitado, a dor continua por muito e muito tempo, né? Quando tem um emagrecimento inexplicado, também chama atenção. Uma dor lombar que pode estar associada a uma fratura. Por exemplo, pacientes idosos com osteoporose, ou então um trauma de alto impacto recente, como uma queda de um plano elevado, como um acidente automobilístico, uma queda de motocicleta. Tudo isso chama atenção, tudo isso daí faz com que o paciente deva procurar um médico. Quais são as outras coisas que chamam atenção? Febre. Se o paciente tem dor lombar e febre, esse paciente deve buscar um médico. Além disso, uma dor lombar que piora quando o paciente deita à noite, uma dor que fica pulsando na coluna. Essa é uma dor que também chama atenção. E sempre que o paciente tiver perda de força nas pernas associada à dor lombar. Isso daí também é uma coisa que chama atenção e que o paciente deve buscar um auxílio médico. Mas doutor, eu tô com essa crise de dor lombar e eu não preciso fazer nenhum exame de imagem, nem uma ressonância? Muitas vezes não. Por quê? Porque muitas vezes, na maioria das pessoas, a ressonância magnética da coluna lombar apresentará alterações. Quais alterações? Hérnia de disco, uma hipertrofia facetária, uma alteração do ligamento amarelo. A maioria das pessoas tem alterações na ressonância magnética da coluna lombar. E essas alterações geralmente não estão associadas a esse quadro de dor agudo. Ou seja, fazer uma ressonância na fase aguda pode levar esse paciente a ser submetido a tratamentos desnecessários. Então, quando o paciente não tem sinais de alerta, a orientação é que o paciente não seja submetido a esses exames de imagem, porque isso pode atrapalhar muito a vida dos pacientes no futuro. E como é o tratamento dessa dor lombar aguda, essa dor chata que incapacita o paciente? Tem algumas medicações que os pacientes podem usar na fase aguda. Quais são as principais medicações? Os anti-inflamatórios, os analgésicos simples, como dipirona e paracetamol, a terapia física, né? Então tem alguns exercícios que podem ajudar na fase aguda, né? A gente gosta de citar principalmente as manobras ou exercícios de Mackenzie, que podem ajudar nessa fase aguda. As compressas de água quente, então quando o paciente vai tomar banho, ligar o chuveiro e deixar a água bem quente e deixar essa água quente cair na coluna lombar, principalmente nos primeiros 3 a 5 dias da dor lombar. Isso costuma dar um alívio muito importante para os pacientes. E procurar manter a calma. O que acontece muitas vezes é que os pacientes com dor lombar aguda começam a ficar assustados, começam a pensar que isso daí é associado a uma doença mais grave, e aí começa a pensar nos filhos, pensar que não vai conseguir trabalhar, pensar que a vida dele vai começar a girar em torno da dor, e muitas vezes isso não é verdade. A maioria das dores lombares agudas são autolimitadas e o paciente melhora depois de 1 a 2 semanas. Então, um paciente bem orientado, bem seguro, com certeza tem uma evolução melhor. E o que não fazer? Não ficar de repouso absoluto. Durante uma crise de dor lombar aguda, o paciente deve tentar permanecer a fazer as suas atividades habituais.
Não deve fazer atividades físicas extenuantes, exercícios físicos vigorosos, porém ele deve tentar continuar a levar a vida dele de uma forma relativamente normal. Ir na cozinha, ir no banheiro, ir na sala de estar, fazer uma caminhada leve. Essas coisas são importantes. O paciente deve se manter ativo fisicamente durante a crise de dor lombar aguda. E qual a importância? Qual a importância de uma dor lombar aguda? A dor lombar aguda é um alerta que existe alguma coisa errada na coluna daquele paciente. O que é essa coisa errada? Se o paciente tiver sobrepeso ou obesidade, ele deve perder peso. Se o paciente tiver uma fraqueza na musculatura da coluna, o paciente deve tentar fortalecer isso, né? Como que seria isso? Deve buscar fazer uma atividade física que fortaleça a musculatura da coluna. Quais são essas atividades físicas? Pilates, natação e mesmo fortalecimento direcionado para a musculatura paravertebral. Parar com o tabagismo é uma coisa muito importante. O tabagismo gera muita dor lombar. Caprichar na nutrição, não comer alimentos que não tenham alto valor nutricional e principalmente se manter ativo. Isso é o mais importante. Por quê? Porque muitos pacientes que têm uma crise de dor lombar aguda terão novos episódios. A recorrência da dor lombar aguda é alta. E além disso, muitos pacientes que têm crises de dor lombar aguda podem evoluir com uma dor lombar crônica. O que é uma dor lombar crônica? A gente vai falar no próximo vídeo, mas uma dor lombar crônica é uma dor que dura mais de 6 meses ou 12 meses, dependendo da referência que você utilize. A dor lombar crônica e a dor aguda recorrente são outros capítulos. Existe uma outra forma de tratar, são doenças de pior prognóstico, que tem uma evolução menos satisfatória. Então é importante que o paciente que tem uma dor lombar aguda ele mude os seus hábitos de vida. E lembre-se, em caso de uma dor persistente ou de vários episódios ou de um sinal de alerta, procure imediatamente um atendimento especializado. Se você gostou desse conteúdo, por favor inscreva-se em nosso canal, para que a gente possa trazer mais conteúdos relacionados à neurocirurgia e ao tratamento da dor. Muito obrigado!